Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz: que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Século de equidade é o século do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Até aqui, irmãos. Podem se assentar. Então, hoje, nosso primeiro culto público da congregação desse ano, e com graça de Deus, quero dar início à exposição dessa carta aos Hebreus. Nós já fizemos exposição de vários livros da Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E com a graça de Deus, eu pretendo iniciar hoje, e dar sequência nos próximos meses à exposição do livro de Hebreus. Antes de adentrar aqui no versículo 1, eu quero falar um pouco, introduzir um pouco sobre o contexto da carta aos Hebreus. Tanto sobre a época em que foi escrita, como também para quem, por quem, são questões que têm sido bastante discutidas. O teor dessa carta aos Hebreus, ela vai ter uma conexão muito grande com vários aspectos do Antigo Testamento. Então, ela vai trazer luz para uma interpretação correta em relação a muitas partes, em relação aos sacrifícios, em relação ao sacerdócio, em relação aos salmos, a vários tipos que havia na Antiga Aliança. Tudo isso nos é aclarado, nos é iluminado por meio dessa carta aos Hebreus. E nós vemos entre os destinatários da carta, uma vez que diz aqui aos Hebreus, mas esse título ele não fazia parte original da carta, do livro. O livro, de fato, sempre começou aqui, havendo Deus antigamente falado, e segue até o final. O título em si, ele aparece posteriormente.
Mas por que foi dado esse título? Justamente por causa do conteúdo. Aos Hebreus, porque se identifica pelo conteúdo da carta que os primeiros destinatários da carta eram hebreus, ou seja, eram descendentes de judeus. Uma vez que ela foi escrita em grego, e de fato, ela não é uma tradução de outra língua, ou seja, hebraico ou aramaico, por grego, ela foi escrita diretamente em grego, assim como todo o restante do Novo Testamento. Todos os 27 livros que nós temos do Novo Testamento, todos eles foram escritos em grego. Uma vez que ela foi escrita em grego para hebreus, isso já nos dá um indício de que esses hebreus aqui, eles não são daqueles que moravam em Israel, em Jerusalém, na Judéia, ou Samaria, ou mesmo Galileia. Por quê? Porque lá naquela região, a região de Israel, a língua que eles mais comumente falavam era o aramaico. Então não faria tanto sentido ela ser escrita completamente em grego, se fosse destinada aos hebreus daquela região. Então, mais provavelmente ela foi destinada a hebreus que moravam em outras áreas diferentes e, portanto, tinham como língua comum o grego. Porque desde a época das conquistas de Alexandre o Grande, que era macedônio, e levou a língua grega por todas aquelas regiões do Oriente Médio, que foi conquistando, foi conquistando até a Índia, e a partir de então o grego passa a ser uma língua comum, assim como é o inglês hoje, era o grego naquela época, naquele contexto. Mas, para a região específica de Israel, assim, apesar de muitos deles conhecerem o grego, a língua falada, a língua mais comum, era o aramaico. E outro aspecto é que a língua utilizada no culto em Israel, por exemplo, nas sinagogas, no templo, não era nem o aramaico, era o próprio hebraico, língua na qual foi escrita, utilizada a língua hebraica para ser escrito todo o Antigo Testamento, a não ser algumas partes dele, de Daniel e alguns outros trechinhos ali, que foram escritos em aramaico. Mas, então, esses hebreus aqui, eles são hebreus da dispersão, são hebreus de outras regiões que não a região de Israel. É interessante que nós vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele escreve as suas duas cartas, na primeira carta, ele escreve o seguinte, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja que Pedro, ele descreve aqueles a quem ele escreve a carta como estrangeiros dispersos. Se ele está falando que eles são estrangeiros dispersos, ou seja, eles já nasceram ou estão num contexto em que eles não estão na terra de Israel. E se são dispersos, quer dizer que eram do povo de Israel, mas estavam dispersos. Assim como o próprio Tiago, na carta de Tiago, ele começa direcionando a carta dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Então vejam que as 12 tribos que andavam dispersas, então esses dispersos normalmente se refere a hebreus, a israelitas, judeus que estavam dispersos. Quando é que foram dispersos? Tanto quando o Império Assírio leva em cativeiro toda a região norte de Israel, só fica Judá sem ser levado em cativeiro, e posteriormente quando Nabucodonosor, do Império Babilônico, leva em cativeiro Judá. E aí então todos eles são dispersos. Posteriormente, quando o Império Babilônico cai diante do Império Medo-Persa, Ciro ele liberta o povo de Israel. Já viu profecias nesse sentido, o Isaías liberta o povo de Israel, permite que eles voltem para a sua terra, e muitos deles voltam. Novamente, então se estabelecem na terra de Israel, mas muitos deles permanecem dispersos. Então são a esses judeus dispersos que tanto Pedro escreve a sua carta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, os estrangeiros dispersos, eles escrevem aonde eles estavam dispersos, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele escreve a sua segunda carta também para esses mesmos, por mais que Pedro, na sua segunda carta, ele não inicie descrevendo estes, mas ele menciona em 2 Pedro capítulo 3, ele menciona o seguinte, no versículo 1, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta,
em ambas as quais desperta com exortação apostólica sincera. Ou seja, a segunda carta de Pedro, ela foi endereçada para os mesmos que havia se direcionado à primeira carta. Porque, afinal, ele menciona, né, essa segunda carta claramente aqui, né, dizendo que ele havia já direcionado uma primeira carta a eles. Então, ambas as duas cartas foram escritas para os mesmos destinatários, os judeus dispersos, como diz ali, na Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia e Ponto. Só que uma coisa interessante, apesar de a carta aos Hebreus, ela não se direcionada a esses judeus dispersos, moravam em outras regiões que não a região de Israel, portanto falavam a língua grega. Muitos vão dizer assim, mas quem é que escreveu essa carta? Porque normalmente as cartas de Paulo, elas sempre iniciam com ele se identificando, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, carta aos Filipenses. A todos os santos em Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Carta aos Efésios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Uma carta particular a Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, que é o verdadeiro filho da fé. Então veja que Paulo sempre inicia suas cartas se identificando. Mas é interessante que a carta aos Hebreus não há uma identificação de quem escreveu. Mesmo Pedro, Tiago, Judas, quando escreve, eles se identificam. Né? Agora, diferente, a carta aos Hebreus não tem identificação. E isso gerou muita discussão desde os primeiros séculos. Se tem muita discussão sobre quem é que escreveu a carta. Alguns já sugeriram Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Outros sugeriram Barnabé, que era um companheiro do apóstolo Paulo. Outros sugeriram Silas, que também foi um homem que acompanhou o apóstolo Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Apolo também já foi sugerido, né, que era um homem que vinha de Alexandria, era um homem que era judeu, mas também ele era poderoso nas escrituras. Então, muitos já, por exemplo, Martinho Lutero foi um dos que identificou que Apolo poderia ter sido então o escritor da carta aos Hebreus. Porém, ao longo da história, aquele que mais tem sido indicado como o escritor da carta aos Hebreus é o apóstolo Paulo. Porque, apesar de alguns contestarem a autoria de Paulo pelo fato de ele dizer assim, não, mas olha só, todas as cartas de Paulo ele começam se identificando, mas nessa não. Então, daí alguns chegam à conclusão que não poderia ter sido Paulo, porque se fosse ele teria se identificado no início da carta. Só que há um detalhe aqui, irmãos, ou vários detalhes. Toda vez que alguém sugere algum outro autor que não seja Paulo, sempre é de alguém que está na volta de Paulo. O Silas, o Barnabé, o Apolo, algum daqueles que estão na volta de Lucas. Mas, por quê? Porque muito do conteúdo da carta há muita convergência com os demais escritos de Paulo. Por mais que alguns vão dizer assim, não, mas o estilo parece ser um pouco diferente. Só que, meus irmãos, por que o estilo, e aqui eu vou defender, que sim, foi Paulo quem escreveu essa carta aos Hebreus. O estilo é diferente. De fato, o estilo da carta, da escrita da carta, é um pouco diferente das outras cartas de Paulo. Mas por que se dá isso? Porque os destinatários também são diferentes. Então, um homem que vai, se eu escrever algo para minha esposa e eu escrever algo para alguma outra pessoa, será que vai ter exatamente o mesmo estilo, vai ser exatamente da mesma forma, ou vai ter alguma diferença? Vai se perceber alguma diferença? Vai se perceber diferenças. Então, muitas vezes, o destinatário para quem se escreve vai fazer com que a forma de se escrever mude. Ao se falar com um juiz, não se vai se escrever, então, um juiz não vai ser escrito algo da mesma forma como se escreve, por exemplo, para um colega de trabalho, como se escreve para um amigo, um vizinho. A forma de escrever, de redigir as coisas são diferentes, dependendo a quem se está escrevendo. E o apóstolo Paulo ele tinha um ministério que ele era voltado aos gentios. Ele mesmo diz, ele era apóstolo aos gentios. Só que aqui estava sendo escrito a quem?
aos hebreus. Muitos hebreus, não necessariamente aqueles que receberam a carta em si, mas muitos hebreus tinham a sua resistência para com o ministério do apóstolo Paulo. Tanto é que quando ele chega lá em Jerusalém, o que acontece com ele? Depois de muitos anos pregando, no seu ministério, ele chega lá em Jerusalém, ele é preso lá em Jerusalém pelos judeus. Os judeus queriam a morte dele. Então esse é um dos motivos que poderiam ter levado Paulo a não se identificar com isso da carta. Porque apesar de aqueles que primeiramente iam receber a carta, aqueles primeiros judeus que receberam a carta, sim, o conheciam, tinham identificação com ele, um amor por ele, mas e os outros judeus que posteriormente poderiam vir a ler a carta? Não poderiam ter uma resistência, já só para ler a carta no início, o apóstolo Paulo, poderiam ter uma resistência. Então, creio que o Espírito Santo conduziu Paulo a omitir o seu nome no início da carta, justamente para não gerar nenhum tipo de resistência. E nós vemos, por exemplo, que essa estratégia de Paulo agir de maneira diferente, dependendo do alvo a quem ele estava buscando atingir, ele mesmo descreve, por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 em diante, Paulo diz o seguinte: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar a Deus. Então veja que Paulo, ele se adequava ao ouvinte, para que pudesse beneficiá-lo da melhor forma possível e conduzi-lo à salvação. Então esses são motivos que sim podem ter conduzido Paulo a escrever de uma maneira diferente, um pouco, e também omitir a sua identificação no início da carta. Mas nós temos também no próprio conteúdo da carta. Vamos ver aqui mais adiante na carta aos Hebreus. Vejam que no final, Paulo diz o seguinte aqui. No versículo capítulo 13, versículo 22 em diante, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. 23. Sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. E aí então ele menciona aqui a Timóteo, que era companheiro do apóstolo Paulo, que sempre andava junto com o apóstolo Paulo nas viagens. Só que tem o seguinte: ele fala assim, sabei que já está solto o irmão Timóteo. Ele fala de Timóteo que foi preso, só que ele mesmo, olha o que ele diz um pouco antes na carta, capítulo 10, versículo 33 em diante. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria, olha só isso, porque também vos compadecestes das minhas prisões. Veja que é muito comum essa linguagem, do apóstolo Paulo falar sobre isso, porque ele é um homem que foi preso várias vezes, e muitas vezes fala das suas prisões, e aqui ele, que é alguém que está associado a Timóteo, falando a Timóteo, você foi, Timóteo já está solto. Aqui ele fala que estes irmãos aqui haviam se compadecido das suas prisões. E com alegria recebeste o rosto dos nossos doentes, sabendo que vós mesmos tendes nos céus uma posição melhor que permanente. Um pouco mais adiante, versículo 38, diz: mas o justo viverá pela fé. Que é uma citação, que também, da mesma forma, somente o apóstolo Paulo faz essa citação no Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 1, uma citação lá de Abacuque, que o justo vive pela fé. E essa linguagem semelhante em várias outras cartas, nós poderíamos ir citando várias delas ao longo do livro de Hebreus, mas não vou me demorar mais aqui sobre a questão. Por mais que sim, nós temos várias evidências que indicam que
o apóstolo Paulo seja o escritor, mas também o ponto, independente, sendo Paulo ou algum outro, o ponto é que o autor último desta carta é o próprio Deus. Amém. O Espírito Santo, Glória que a é Deus. aquele que inspirou toda a Escritura. Amém. Então, o autor, de fato, de cada letra, de cada palavra das Escrituras é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Então, por mais que havia ali um autor que Deus usou originalmente para um alvo, para pessoas que receberam primeiramente aquela carta naquele tempo, mas ela é uma carta de Deus para todos nós. Glória a Deus. Para a igreja, para o seu povo, em todos os tempos. E, por último, só para a gente finalizar aqui, antes de entrar no versículo 1, o tempo que ela foi escrita. Uma vez que nós não temos nenhum indício dentro da carta, vai falar do sacrifício, vai falar do sistema sacerdotal, sacerdócio de Arão e tudo mais, e não há nenhum indício de que isso tivesse acabado. E como o templo, a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70, então, essa carta, a data em que ela foi escrita, é anterior ao ano 70. Então, ela é esse período, então, anterior ao ano 70. Iniciando aqui, então, o capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Essa carta, meus irmãos, ela vai mostrar a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, sobre tudo, sobre todos. Primeiramente, no que tange a revelação. Nós vemos que, vendo Deus antigamente falado, o homem não poderia saber nada de Deus se Deus não tivesse se revelado a si mesmo. Glória a Deus. Então, nós só temos conhecimento de Deus porque Deus quis se revelar. Deus decidiu se revelar, e Deus se revelou como? De maneira especial. Porque, óbvio, a sua criação, ela traz uma revelação geral sobre quem Deus é. Mas, dessa forma, nós poderíamos conhecer a Deus pessoalmente, simplesmente pelas coisas criadas? Não. Nós poderíamos saber que existe um Deus que criou todas as coisas. Ou seja, todos os ímpios, todos os cientistas, homens que não conhecem o Senhor e muitos até mesmo negam a existência de Deus, eles são indesculpáveis somente, não precisam nem abrir uma página da Escritura, só por ver a criação, eles já são indesculpáveis. Todo homem deveria chegar à conclusão de que existe um Deus que criou os céus e a terra, que é Deus Todo-Poderoso, simplesmente por ver as coisas criadas. Mas Deus não apenas se revela por meio da sua criação. Ele se revelou, como diz aqui, vendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus se revelou pelos profetas. Então nós temos vários profetas ao longo da Escritura por meio dos quais Deus se revelou. Nós vemos, por exemplo, Enoque era um profeta. Nós vemos Noé também era um profeta. Deus falou com ele, Deus falou que havia um dilúvio sobre este mundo. E Noé era um pregador da justiça. Nós vemos posteriormente Abraão, Deus se revelando a Abraão. E quando Abraão ele peca numa determinada situação, onde ele omite que Sara era sua esposa, e Abimeleque vai lá e toma Sara como sua esposa, antes que Abimeleque pudesse possuir a Sara, ter relações com ela, Deus avisa Abimeleque em sonhos, e disse que aquela mulher era casada, que era a esposa de Abraão, e que por isso que a casa dele havia sido ferida, mas que Abraão era profeta e iria orar por ele. Então, Abraão, por mais que sim, não foi um homem perfeito, que nunca pecou, aquele único homem perfeito que jamais pecou foi o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas isso não implicava em que Abraão não fosse profeta. Sim, ele era profeta. E assim por diante nós vamos ver vários profetas. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós vamos ler Josué, nós vemos o profeta Samuel, nós vemos vários profetas aos quais Deus vai se revelando. E essa revelação, então, ela é uma revelação progressiva, onde, na medida que Deus vai falando, inclusive, havendo Deus antigamente falado
muitas vezes. Então Deus foi falando por vezes, em prestações, em partes. Por isso nós temos vários livros da Bíblia. Nós temos só do Antigo Testamento, são 39 livros. Esses 39 livros são várias vezes que Deus foi falando, muitas vezes, como diz aqui, e de muitas maneiras. Porque a uns Deus falava por meio de missões, a outros por meio de sonhos, a outros Deus aparecia, uma manifestação, uma teofania, uma aparição de Deus. A outros Deus movia para que redigissem, escrevessem a Escritura. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, ou seja, aos antigos, pelos profetas. Só que nós temos uma revelação que ela por mais que tudo é palavra de Deus, tudo é Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, são Escritura. É a palavra de Deus igual. Só que a revelação última, a revelação que é final, é a que veio por meio do Filho. Deus antigamente falava muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais dos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então a revelação que vem por meio do Filho, ela é final, ela é completa. A revelação que havia até então, ela era parcial. Ela não era completa, mas ela se tornou completa quando o Filho vem e se manifesta. Aleluia. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E essa é a revelação que nós temos. E por isso que ninguém pode acrescentar mais nada à Escritura. Porque vejam, houveram épocas onde Deus falou, na época de Moisés, 5 livros foram escritos. Na sequência, Josué e tudo. Depois, os outros livros começam a ser escritos já na época de Davi. Samuel, Ruth, Juízes, e vários os profetas ali, depois na sequência. Então, há períodos onde Deus vai falando, na época de Esdras, vários livros foram escritos, Esdras, Neemias, Esther, Malaquias, Zacarias, Ageu. Então, houveram períodos onde Deus falou, mas, posteriormente, quando termina o Antigo Testamento, fica praticamente 400 anos, onde Deus não fala a nenhum profeta. E aí, finalmente, Deus levanta ali João Batista como precursor do Messias, como precursor do Filho, e ele anuncia que aquele que havia de vir após ele era mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno de se abaixando, desatar a correia das sandálias. E aí vem o Filho. A nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Nós vamos, por exemplo, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, o seguinte. Porque a lei foi, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, olha que coisa tremenda, meus irmãos. A revelação final e completa de quem Deus foi dada por meio de Jesus Cristo. Aí diz assim, Deus ele falou muitas vezes pelos profetas, mas a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Aí o versículo 2 vai dizer o seguinte: a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então Jesus Cristo, o Filho, é dito aqui que ele foi constituído pelo Pai como herdeiro de tudo, e também é dito que o Pai fez o mundo por meio do Filho. Olha só, por quem fez também o mundo. Isso nós vemos, meus irmãos, em vários textos da Escritura. Lá no próprio capítulo 1 de João. João capítulo 1, versículo 1 em diante, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito que se fez. Então, tudo foi feito por quem? Pelo Verbo, que é Jesus. E é dito aqui ainda em João capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
Jesus foi aquele que fez o mundo. Ele é o Criador dos céus e da terra. É dito-se mais aqui, meus irmãos. Eu peguei alguns outros textos. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 9. Diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. É dito mais agora em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Olha o que a gente está escrito em Cristo aqui. O qual é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, ele é o Criador de todas as coisas e tudo foi criado por ele. Portanto, ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro porque tudo foi criado para ele. Por isso ele é o Criador e o herdeiro de todas as coisas. Como também é dito aqui, né? O primogênito. O primogênito não é aquele que tinha um direito de herança maior. O primogênito não tinha, né, uma porção dobrada da herança. E é interessante que Jesus é referido, né, como primogênito várias vezes. Primogênito. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Aleluia. Dentre outros coerdeiros, os quais somos nós. Amém. Vamos abrir aqui alguns textos. Olha só, irmãos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29 vai dizer o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Só que uma vez que ele é o primogênito entre muitos irmãos, é só o primogênito que é herdeiro, ou se os outros irmãos do primogênito também são herdeiros? Os irmãos do primogênito também são herdeiros. E é o que no próprio capítulo 8 de Romanos vai nos revelar. Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante. Diz assim, ó: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se recebe com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Então, tremendo isso, meus irmãos. Sabe porque nós merecemos tudo isso? Nós não merecemos, mas pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, Ele nos torna filhos de Deus, Ele nos torna herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Na própria carta aos Hebreus, nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 12, e versículo 23, falando aqui nessa questão do primogênito. Jesus, ele é primogênito, e é interessante que nós, quando nós somos convertidos, quando nós nascemos de novo e passamos a estar em Cristo, Deus, ele nos vê no seu Filho, em Cristo. A justiça pela qual nós podemos nos apresentar diante do trono de Deus não é a nossa própria, mas é a justiça de Cristo que nos é imputada pela fé.
Então nós somos vistos no amado, nós somos vistos no primogênito. E é interessante que no próprio livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 23, vai haver uma referência à igreja dessa forma, olha só. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. É tão interessante isso. Mas se Jesus, ele é o primogênito. Nós somos filhos por adoção. Mas nele, em Cristo, nós somos identificados como a Igreja dos Primogênitos. Tal é a nossa identificação, a nossa participação em Cristo. Glória a Deus. Continuando aqui, Hebreus capítulo 3. Então, a quem constituiu o herdeiro, versículo 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também tudo, qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui, meus irmãos, se fala sobre a natureza de Cristo, a natureza divina de Cristo. Porque o livro de Hebreus ele vai nos apontar, meus irmãos, as duas naturezas de Cristo, tanto a natureza divina como a natureza humana. Porque Jesus ele é 100% Deus e ele também é 100% homem. Mas aqui ele aponta para essa natureza divina de Cristo. Como diz aqui, o qual sendo o resplendor da sua glória. O resplendor da sua glória, a glória de quem? A glória de Deus Pai. Então eu digo que ele é o resplendor da sua glória. Resplendor, meus irmãos, é diferente de reflexo. Porque reflexo da glória de Deus somos nós. Em 2 Coríntios, capítulo 3, em versículo 18, vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Veja, nós refletimos a glória do Senhor. Por quê? Porque nós temos luz própria? Não, nós não temos luz própria. Mas a luz da glória de Deus é refletida em nós. Então, por exemplo, dos astros que nós temos no céu. O Sol tem luz própria? O Sol tem luz própria. A Lua tem luz própria? A Lua não tem luz própria. Mas a Lua reflete a luz do Sol. Então, de maneira semelhante, o Sol ele resplandece, a Lua apenas reflete. E nós apenas refletimos a luz que emana de Deus. Mas Jesus ele não está refletindo a glória do Pai. Jesus ele resplandece, porque Jesus ele tem luz própria. Aleluia. Porque Jesus ele é assim como é o Pai. Ele é da mesma natureza do Pai. Ele é a própria expressão do ser do Pai. Mas são duas pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas. Mas é uma trindade, é um único Deus. Não são três deuses. É um único Deus, uma mesma essência. A essência do Pai, a essência do Filho e do Espírito. Então a natureza do Filho é a mesma natureza do Pai. Ele é igual ao Pai. E é o que o texto está dizendo. Ele é o resplendor da sua glória. A expressa imagem da sua pessoa. Esse termo, expressa imagem, vem do grego caráter. Ou seja, ele é exatamente igual ao Pai. Ele é, quando diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. A gente já viu essa expressão em Colossenses. Quando é dito que Jesus é a imagem do Deus invisível, é diferente de quando é dito que nós somos, porque nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas nós sermos a imagem e semelhança de Deus não é a mesma coisa que Jesus ser a imagem do Deus invisível. Jesus ele é a imagem do Deus invisível de uma maneira diferente do que nós, porque nós apenas refletimos, apenas somos um reflexo da imagem e da semelhança de Deus. Agora Jesus, ele é a própria imagem e semelhança. Porque ele tem a mesma natureza do Pai, porque ele é Filho. Ele é o eterno Filho de Deus, que nunca foi criado. Pelo contrário, ele é o Criador de todas as coisas. Então ele é a expressa imagem da sua pessoa, a expressa imagem do ser do Pai, da substância do Pai, da pessoa do Pai. E diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Ele não apenas criou todas as coisas, ele também sustenta todas as coisas. Ou seja,
Deus. O mundo, meus irmãos, só continua a existir porque o Senhor Jesus, pela palavra do seu poder, sustenta todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Deus não apenas criou as coisas, sabe? O deísmo, né? O deísmo é uma heresia, né, que ensina que Deus ele teria criado o mundo, como assim como um relojoeiro, né, que faz o relógio, dá a corda, põe para tocar e depois, né, se afasta e deixa ele rodando sozinho. Meus irmãos, o deísmo é uma heresia, porque não foi assim que Deus fez o mundo. Deus não criou o mundo lá no passado, lá no princípio, depois deixou o mundo, né, correndo solto, sem intervir, sem interferir, sem completamente independente dele. Não. O mundo, para continuar existindo, é completamente dependente de Deus. Então, o ímpio, meus irmãos, quando ele rejeita Deus, ele deveria estar ciente de que, apesar de ele estar rebelde contra Deus, apesar de ele não querer obedecer a Deus, de não querer crer nem que Deus existe, mas ele só continua a existir porque Deus está ali sustentando e preservando a sua vida, a sua existência. Todos são devedores a Deus, tanto de terem sido criados, tanto de terem vindo à existência, como também de continuarem existindo. Isso se aplica a todos os seres, a anjos e a demônios, a justos e a injustos, a seres animados e inanimados. Tudo depende do Senhor, tudo está nas mãos do nosso Deus e é preservado por Ele, sustentando todas as coisas pela palavra que se cumpre. Isso mostra, sabe, quão poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Se Ele simplesmente quisesse, Ele simplesmente poderia deixar algum ser, alguma criatura, deixar de sustentar essa criatura, e simplesmente essa criatura deixaria de existir. Seria completamente apagada da existência, simplesmente se Deus quisesse. Era só Deus suspender o seu sustento. Nosso Deus ele é poderoso, muito além do que nós podemos imaginar, irmãos. Aleluia. E aqui também diz assim, quando fala, né, que Jesus ele é o resplendor da sua glória. É interessante nós também lembrarmos lá de 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, ele diz o seguinte, nós já lemos o capítulo 13, né, quando diz sobre nós, né, capítulo 13, versículo 18, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Mas, agora a respeito de Cristo, olha o que é dito no capítulo 4 e versículo 4, versículo 13 em diante. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Jesus, que é a imagem de Deus, é dito aqui, olha, que o evangelho ele resplandece, resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo. Então Jesus ele tem luz própria, ele resplandece. Aleluia. Ele não apenas reflete como nós. Voltando agora aqui para Hebreus capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, é dito o seguinte: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Quando é que ele fez isso, meus irmãos? Quando ele se oferece como um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ali, quando ele morre pelos nossos pecados, quando ele derrama o seu sangue, carregando no seu corpo os nossos pecados na cruz, ali ele faz a propiciação, ali, como é dito aqui, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Após ele fazer isso, após ele fazer a purificação dos nossos pecados por si mesmo, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. E nós vemos várias passagens que, sabe, evidenciam, sabe, o quão glorioso foi isso, meu Deus. Eu lembro uma delas. Apocalipse, capítulo 5. Eu já vou ler no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos ler desde o versículo 10. Versículo 9. Capítulo 4, versículo 9.
Olha só. Quando os animais davam glória e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então vejam que estão aqui os anciãos, os 4 animais diante do trono, adorando a Deus. Aleluia. O Senhor está no seu trono, no seu sublime trono. E aí é dito assim, no capítulo 5, agora, versículo 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores. Perdão, eu não li 4, né? Perdão, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Vejam, Jesus já está aqui entronizado, à destra do Pai. No meio do trono. É dito que estava aqui, ele estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. Vejam, o que está sendo feita referência aqui, meus irmãos, é o fato de Jesus ter feito a purificação dos nossos pecados, ao derramar o seu sangue, ao nos comprar pelo seu sangue, com o seu sangue. Jesus 10: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, ou seja, o número dos anjos, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que estão no mar, todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro executar as ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aqui nós temos essa adoração a Cristo, pelo fato de Ele ter derramado o seu sangue para purificar os nossos pecados e ter se assentado juntamente com o Pai no seu trono. Só que a mesma verdade, meus irmãos, Jesus ter morrido na cruz, ao oferecer o sacrifício de purificação dos nossos pecados, e depois ter sido levado à destra do Pai, essa mesma verdade, meus irmãos, também é evidenciada em Filipenses capítulo 2. Veja, Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante. Versículo 5 em diante, assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vejam, Jesus sendo em forma de Deus, o que isso significa? Que ele tinha a natureza de Deus, a natureza divina. Ou seja, ele era Deus, ele não precisava ter por usurpação ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus. Ele não precisava querer usurpar aquilo que ele já era. Satanás queria usurpar, ser semelhante ao Altíssimo. Satanás queria usurpar uma posição que não era dele. Jesus não havia necessidade alguma de querer usurpar algo que já era dele.
Mas, olha que interessante, apesar de ele subsistir, de ele ser como Deus, de ele ter a mesma natureza do Pai, sendo em forma de Deus, como diz aqui. O que é dito no versículo 7? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Vejam, ele sendo em forma de Deus, ou seja, ele tinha a natureza divina. Aí, o que é dito aqui? Fazendo-se, olha só, tomando a forma de servo, ou seja, ele tomou a forma de servo. Então isso implica que ele tomou a natureza humana. Se ser em forma de Deus é ter a natureza de Deus, tomar a forma de servo é tomar para si a natureza humana. Então, forma, tanto no versículo 6 como no versículo 8, se aplica a esse aspecto da natureza, da essência do ser. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam que essa passagem é muito semelhante ao que nós lemos ocorrendo lá em Apocalipse. Todos se dobrando, adorando ao Senhor, e o Senhor sendo adorado justamente porque se submeteu. Quando ele estava lá no Getsemane, orando: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele foi obediente, ele obedeceu, ele bebeu o cálice até o fim. Foi obediente, como diz ali, até a morte, e morte de cruz. Tudo isso para quê? Para, por si mesmo, como diz aqui em Hebreus, para que, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, após então ele se assentasse à destra da majestade nas alturas. E aí no versículo 4 diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Quando diz assim, feito tanto mais excelente do que os anjos, isso se aplica ao que, meus irmãos? Como assim feito mais excelente do que os anjos? Ele, como Deus, não era mais excelente que os anjos? Sim, em sua natureza divina, é infinitamente mais excelente do que os anjos. Mas, meus irmãos, o que ele fez? Ele tomou a natureza humana para si. E ao se tornar homem, ele, como homem, ele era superior aos anjos? Como homem, não. Tanto é que o próprio livro de Hebreus, que vai dizer no capítulo 2, o seguinte: versículo 9, Hebreus 2, versículo 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Então veja que o próprio texto de Hebreus diz que Jesus ele foi feito por um determinado período de tempo em relação, percebam, exclusivamente em relação à sua natureza humana. Ele foi feito por um tempo por um pouco menor do que os anjos. Mas ele, em relação à sua natureza divina, jamais, nunca, ele foi menor do que os anjos. Porque ele, como Deus, ele é o mesmo. Isso como nós vemos no próprio livro de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus, em sua natureza divina, ele jamais mudou. Jesus jamais deixou de ser Deus. Enquanto ele estava aqui como homem na terra, ele não deixou de ser Deus. Mas no que se relaciona à sua natureza humana, ele foi feito por um pouco menor do que os anjos. Mas quando ele morre por nós na cruz, ele ressuscita, meus irmãos, em glória. Ele ressuscita com um corpo glorificado, semelhante ao corpo que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar. Aqueles que morrerem vão ressuscitar com um corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos na vida do Senhor, seremos transformados, e nossos corpos serão glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus. E Jesus, uma vez que ele ressuscita com seu corpo glorificado, ele, após a ressurreição, ele estava ali numa condição menor do que os anjos. E agora eu digo em relação à sua natureza humana. Não. Após a ressurreição, meus irmãos, um corpo glorificado, Jesus ele é exaltado acima de todos
Aleluia. Acima de todos. E é isso que está sendo feita referência aqui, feito tanto mais excelente do que os anjos, em relação à sua natureza humana, glorificada, após a ressurreição. Quando ele ressuscita, fica 40 dias com os discípulos ali, e posteriormente, em sua natureza humana, ele ascende aos céus. Porque ele, como Deus, ele é onipresente, ele já estava em todos os lugares. Ele, como Deus, inclusive, ele está conosco aqui. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. E ele está presente aqui, em sua natureza humana, divina. Mas em sua natureza humana, ele está agora assentado à destra do Pai, nos céus, aguardando até que um dia ele vai voltar a essa terra. Amém. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Em que aspecto em que ele herdou um nome mais excelente do que o deles? Justamente nesse aspecto relacionado à sua natureza humana, como Redentor, como Messias. Onde o próprio livro de Filipenses, que nós lemos ali, olha, deixa eu só ressaltar aqui nesse aspecto. Filipenses capítulo 2. Por isso Deus o exaltou, olha só, humilhando a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2,9 agora. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando eu digo, por exemplo, lá em Mateus capítulo 28, Jesus fala assim, ó, todo o poder é dado nos céus e na terra. Isso em que aspecto? É no aspecto divino? No aspecto divino ele sempre foi, nunca deixou de ser o Todo-Poderoso. Mas ele, como homem, ele esteve por um tempo em um estado de humilhação, até o ponto máximo da humilhação, que foi o ele ser crucificado na cruz. Mas após a ressurreição dos irmãos, após ele ressurgir entre os mortos, glorificado, ele recebe todo o poder de um homem nos céus e na terra. Ele é exaltado acima de todos. Por isso, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E é por isso que em Cristo, por toda a eternidade, nós também, juntamente com Cristo, seremos superiores aos anjos. Por mais que hoje os anjos sejam superiores a nós. Hoje os anjos são mais fortes, mais poderosos do que nós. Mas depois de sermos glorificados na vida do Senhor Jesus, nós estaremos numa posição acima dos anjos. E é o que nós merecemos? Não é por merecimento, mas é pela graça do Senhor. É pura graça do Senhor. Continuando aqui, versículo 5. Porque a qual os anjos, e aqui é tão tremendo, irmãos, porque quem já ouviu falar, por exemplo, dos testemunhos de Jeová? Ela aceita. Pois é, os testemunhos de Jeová, o que eles afirmam sobre Jesus? Que Jesus seria o arcanjo Miguel, e que Jesus seria então a primeira criatura de Deus, e que Deus então teria criado primeiro Jesus, o arcanjo Miguel, e aí depois, por meio dele, teria criado as demais coisas. Só que, meus irmãos, Jesus não é um mero arcanjo Miguel. Por mais que o arcanjo Miguel seja sim poderoso, seja grande em relação aos demais anjos, arcanjo, mas Jesus não é o arcanjo Miguel. Os adventistas também vêm com essa balela, essa teoria de que Jesus seria o arcanjo Miguel. Uma mentira, meus irmãos. Jesus não é um arcanjo. Jesus é muito superior aos anjos. Porque um arcanjo não deixa de ser um anjo. É só um anjo que está acima dos demais. Mas Jesus é muito superior aos anjos. E esse texto aqui de Hebreus, meus irmãos, ele nos deixa muito claro isso. De que Jesus ele está acima dos demais, de todos. Para começar, só voltando aqui um pouquinho, no versículo 1, ele diz assim, antigamente, havendo falado Deus muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Jesus, ele está acima de todos os profetas. Tanto é que Jesus ele é o profeta. Quando fala assim do cumprimento das profecias, Moisés mesmo falava sobre aquele que iria vir, o profeta. E Jesus é esse, o profeta. Mas ele é um profeta de um caráter que ele é superior a todos os demais profetas. Só que no que se relaciona aqui aos anjos, Jesus está acima. Porque Jesus ele não tem natureza angelical. A natureza de Jesus
Antes da encarnação, era uma só, a natureza divina, isso era Deus. E após Jesus ter assumido a natureza humana para si, ele apenas soma a si essa outra natureza, que é a natureza humana. Mas ele não deixa, ele não abandona a natureza divina. Mas agora, a natureza angelical, a natureza de anjo, é uma natureza da qual Jesus não tomou parte, não foi participante da natureza de anjo. Então Jesus ele está acima, porque ele é Deus. Está acima dos anjos. E é o que os textos aqui agora eles vão nos aclarar, né? Porque afinal, aqui nós temos 7 citações do Antigo Testamento para mostrar a superioridade de Jesus em relação agora aos anjos. Jesus que é revelado aqui como, em seu ministério, profético, ele é mais do que os profetas, em seu ministério sacerdotal, porque, como diz ali, ele fez, né, a purificação dos nossos pecados. Então ele nos é apresentado como o nosso sumo sacerdote, que é o que vai ser desenvolvido ao longo dessa carta, né, de Hebreus. E também ele nos é apresentado como o nosso rei, o rei dos reis, porque ele é aquele que está sentado à destra da majestade nas alturas. Então Jesus em seu ministério profético, sacerdotal e de rei. E em tudo isso ele está acima de qualquer outro rei, de qualquer outro profeta, de qualquer outro sacerdote. Ele, como rei, sacerdote, profeta, está acima, supremamente acima de todos os demais. E é dito aqui, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus disse isso alguma vez a algum dos anjos? Ele chegou lá para Gabriel e Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Alguma vez o pai direcionou essas palavras a algum dos anjos? Jamais, meus irmãos. Essas palavras são direcionadas somente ao filho. Aleluia. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tanto o filho, ele é chamado filho unigênito do Pai. Várias vezes, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele, Jesus Cristo, ele é o filho unigênito. Nenhum de nós somos filhos unigênitos. Somente Jesus, isso só cabe a Cristo. Jesus é único nesse aspecto. Ele é o único que recebe esse título de filho unigênito. Por mais que os anjos, eles são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos lá em Jó, os anjos sendo chamados de filhos de Deus. Em Gênesis, os anjos sendo chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus, mas nem nós e nem os anjos são alvos dessa frase do Pai. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. No batismo, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, qual é a voz que nós ouvimos, né? O Pai falando desde os céus: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O Pai várias vezes testifica a respeito do seu filho: Este é o meu filho. Aleluia. Então, nesse sentido, Jesus é o unigênito do Pai. Aleluia. E essa expressão também, ela aponta para a própria ressurreição. Porque, veja, Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Olha só a forma como Paulo se refere em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 32 ao 34. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então veja, eles estavam falando de uma promessa que foi cumprida quando Jesus foi ressuscitado. E aí é dito o seguinte, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse assim a santos que fez mente Davi, vos darei.
Por isso, também em outros salmos diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então vejam que o contexto aqui, né, do que Paulo está falando, onde ele cita o Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, ele está falando da ressurreição de Cristo. E de maneira semelhante, em Romanos capítulo 1, é dito o seguinte: Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, acerca de seu filho, que nasceu da descendente de Davi segundo a carne, ou seja, conforme a natureza humana, nasceu da descendente de Davi, mas conforme a natureza divina, é o Filho eterno de Deus, o Filho eterno do Pai. Mas é interessante que no versículo 4 de Romanos 1 é dito o seguinte: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a ressurreição dos mortos, ela tem um vínculo específico com esse aspecto de Jesus ser declarado Filho de Deus. Não que ele se torne, entendo que não é que Jesus se torne Filho de Deus por meio da ressurreição, não é isso. Jesus sempre foi o eterno Filho de Deus. Mas o próprio texto diz que ele é declarado, ou seja, algo que é exposto, manifesto, Filho de Deus em poder, por meio aqui pela ressurreição dos mortos. Então, esse tu és meu filho, hoje te gerei, em algum aspecto, ela também há um cumprimento quando Jesus é ressuscitado, quando o Pai ressuscita a Jesus dentre os mortos. Continuando aqui, outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. É interessante que isso aqui é uma citação lá de 2 Samuel, capítulo 7. E aquilo era uma profecia que ela tinha um cumprimento duplo. Em parte se cumpria em Salomão, mas em parte um cumprimento maior e pleno em Jesus, o Messias. Então, 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 12 em diante, está sendo falado aqui a Davi, tipo assim, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Por um lado, esse ser das entranhas de Davi era Salomão, que Deus estabeleceria o seu reino. Mas não é Salomão ele não cumpre plenamente essa profecia. Jesus é o cumprimento final dela. Diz assim, eis que edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. De fato, Salomão construiu a casa, construiu o templo. Só que, diferente de Salomão, Jesus Cristo está edificando a sua igreja como um templo para Deus. Nós somos esse edifício edificado por Cristo. Então Jesus é aquele que é o filho de Davi, que está edificando um templo superior, muito superior ao que Salomão edificou. Aleluia. Porque aquele templo já foi destruído, até mesmo bem atrás por Nabucodonosor. Mas agora o templo que Jesus está edificando, que somos nós, não poderá ser destruído. Eternamente vai durar esse templo. Glória E aí diz assim, e outro, o trono de Cristo, o trono do seu reino, esse de fato jamais passará. Porque a casa de Davi, ela foi reinando em Israel até a época da deportação para a Babilônia. Depois disso, teve algum rei que se levantou. Jesus é o herdeiro do reino. E ele é aquele que está entronizado nos céus. Aleluia. E o reino de Cristo é eterno e jamais terá fim. Aí diz assim, versículo 14: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Vejam, essa aqui é a citação que está sendo feita lá em Hebreus. Lá em Hebreus está sendo feita a quem? A Jesus Cristo. Amém. E não a Salomão. E aí diz assim, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, com açoite de filhos de homens. De quem está falando aqui? É óbvio que não está falando de Jesus Cristo, está falando de Salomão. Então por isso que ela é uma profecia que ela tinha um cumprimento duplo. Em alguns aspectos falava de Salomão, em outros de Cristo. Mas especialmente essa porção aqui, eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho, está apontando para Cristo. Voltando agora lá para Hebreus
Gênesis capítulo 1, versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, quando introduz no mundo o primogênito, todos os anjos de Deus o adoram. Então Jesus, ele é digno de ser adorado. Os testemunhos de Jeová que não adoram a Jesus, né, porque não reconhecem a divindade de Cristo, eles inclusive alteram esse versículo, né, colocam todos os anjos de Deus e lhe prestem homenagem. Sabe? Faz coisa terrível, né, ao distorcer a escritura dessa forma. Só que a palavra de Deus diz aqui: todos os anjos de Deus o adorem. Não é o que nós tanto vimos a citação lá em Filipenses, que todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, né, se dobra diante dele e reconhece que Ele é o Senhor. Não é o que é dito, que nós vemos antes ali em Apocalipse capítulo 5, todos se prostrando e adorando o Senhor, tanto homens, os anciãos, né, como os anjos, todos eles se prostrando diante do Senhor. Quando Jesus nasce, daí chegam aqueles anjos lá na diante dos pastores, não estão eles lá adorando ao Senhor? Então vejam, irmãos, que os anjos, eles são chamados e são ordenados a adorarem o Filho, mas nenhum anjo é chamado a adorar outro anjo. Inclusive anjos nem podem ser adorados, porque afinal, quando um anjo, né, estava lá revelando, lá no Apocalipse nós vemos, né, estava lá revelando, né, essas visões lá para João, para o apóstolo João, e o apóstolo se prostra diante, aos pés do anjo, né, para o adorar. O que o anjo diz? Levanta-te, eu sou como servo teu para os teus irmãos. Adora a Deus. Então um anjo, meus irmãos, jamais poderia ser adorado. Mas Jesus não é um mero anjo. Jesus é muito superior aos anjos. Jesus é o próprio Deus. Por isso Jesus pode e deve ser adorado. O próprio Pai chama a todos os anjos, olha só, todos os anjos de Deus o adorem. Que nós todos também venhamos a adorar. Aleluia. Versículo 7: em verdade, quanto aos anjos, vejam, sabe, em todo tempo o texto está aqui fazendo uma diferença, né? Anjo é uma coisa, Jesus é outra, muito mais elevada. Em verdade, quanto aos anjos, diz que faz seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Veja, a respeito do Filho é dito o quê? Já começa dizendo: ó Deus. Esse ó Deus está falando de quem? Com quem? Com Jesus. Jesus é aquele que está sendo referido aqui como ó Deus. O teu trono. O trono aqui é de quem? É de Cristo, que é Deus. O teu trono subsiste nos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Isso aqui é no Salmo 45. Quem fosse ler o Salmo iria identificar: está falando aqui do Pai. Só que, claramente, aqui o texto aponta que está falando do Filho. Então, Jesus Cristo, ele está sendo referido claramente aqui como Deus. Deus, cujo trono subsiste pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. E aí diz: século de equidade é o século do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E é interessante, né? Como várias vezes o Pai é referido como o Deus de Jesus Cristo. Aqui diz, né? Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, esse primeiro Deus, ele está se referindo a quem? A Jesus. Por isso, Deus, o teu Deus. Quem é o teu Deus aqui? O Pai. Nós temos em várias outras passagens, né, essa mesma referência. Né? Por exemplo, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz assim: ó, a quem vencer, e aqui é Jesus falando, tá? Apocalipse 3, versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus,
dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Então, olha só, 4 vezes Jesus se refere ao Pai, né? Se refere como meu Deus. No Evangelho de João, nós vemos a mesma coisa. Evangelho de João, após Jesus ter ressuscitado, no capítulo 20, versículo 17, é dito assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus várias vezes se refere ao Pai, né, como meu Deus. Só que, por que Jesus se refere assim ao Pai, sendo que Ele é Deus? Assim, então, Deus tem um outro Deus? Como assim? Tanto lá em Apocalipse, como aqui em Hebreus, como ali em João, Jesus ele já assumiu a natureza humana? Sim ou não? Sim. Então ele como homem, ele orou? Orou. Ele como homem adorou? Adorou. Ele como homem fez tudo o que nós, homens, devemos fazer. Então ele como homem tem ao Pai como seu Deus também. Amém. Então, essa é uma coisa que às vezes alguns se completar. O testemunho de Jeová já vai pegar essa aqui, está vendo? Ó, o Pai é o Deus dele, então quer dizer que ele é menor, que ele é, né, um ser criado e tal. E não, irmãos. Toda vez que ele se refere ao Pai como seu Deus, é porque ele é homem também. E ele, como homem, ele faz tudo aquilo que nós fazemos e devemos fazer. Tanto é que ele foi obediente até a morte. A morte, ele foi obediente em tudo. E ele também, então, tem o Pai como o seu Deus. Só que, então, isso aqui, na verdade, quando eu falo assim, ó Deus, né? Aliás, perdão, por isso Deus, o meu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que teus companheiros, justamente isso aqui aponta para as duas naturezas de Cristo. A natureza divina, porque ele é referido ali como Deus, e a natureza humana, porque ele também tem o Pai como seu Deus. Continuando. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Quem são os companheiros aqui? Aqui se refere. Os companheiros aqui não são os anjos, mas aqui no contexto que está falando, né? Faz essa comparação com os anjos e tudo mais, do que é uma citação de um salmo, uma citação de um texto lá de Isaías. E esses companheiros, né, que são ungidos com óleo de alegria, justamente somos nós, os alvos do ministério de Cristo. Nós somos os companheiros de Cristo, nós somos aqueles que são os co-herdeiros de Cristo, aqueles irmãos nos quais Cristo é o primogênito. Então nós somos esses companheiros. E é interessante que a palavra grega que é usada aqui para companheiros é a mesma que é usada aqui no capítulo, deixa eu ver, capítulo 13, versículo 14, quando diz assim, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Esse termo participantes é o mesmo termo no grego para companheiros, ou seja, porque nós nos tornamos companheiros de Cristo, poderia ser traduzido assim, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, é interessante que nos demais textos, onde esse termo, né, a mesma expressão grega que aparece ali, teus companheiros, ela aparece, sempre está se referindo a nós e nunca aos anjos. Então, por isso, né, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros, está falando, né, do gozo de Cristo, quando ele completa a sua obra, consuma a sua obra e sobe aos céus, como é dito, né, lá em Hebreus capítulo 12, diz assim, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 2 em diante. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então veja, havia um gozo proposto para Cristo, uma alegria proposta para Cristo, e por isso ele suportou a afronta e venceu tudo, e depois se assentou à destra do trono de Deus.
Só que a alegria de Cristo, esse gozo de Cristo, será que a nossa alegria vai ser maior que a de Cristo? Poderíamos nós ter uma alegria superior à de Cristo? Óbvio que não. Óbvio que Jesus, né, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele que é aquele que é o nosso Salvador, a alegria dele sempre será maior do que a nossa. Por mais alegria que nós tenhamos, mas sempre a alegria dele é superior. Por isso eu digo, né, que Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ele é digno disso, ele é merecedor disso, de ter uma alegria superior a nós. Versículo 10: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Vejam que mais uma vez que tem uma citação agora do Salmo 102, e ela está se referindo novamente a Cristo como o Criador. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então Jesus é o mesmo, e como a gente vai ver também em Hebreus mais adiante, onde diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Jesus não muda, ele é imutável, porque ele é Deus, e Deus não muda. Versículo 13: E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Alguma vez Deus disse isso para um anjo? Alguma vez Deus disse: te assenta aqui, até que eu vou pôr todos os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não, meus irmãos. Deus não faz esse tipo de promessa. O Pai não fez esse tipo de promessa a qualquer anjo. Ele só fez essa promessa ao seu Filho, a Jesus Cristo. A Ele, a respeito dele, que é dito aqui no Salmo 2, que já foi referido algumas vezes. Diz o seguinte, Salmo 2, versículos 6 a 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Então, tudo é do Senhor. Tudo é herança do Senhor. Ele merece, tanto por ter sido o criador de todas as coisas, e ele ter tanto criado, tudo foi criado por ele e para ele, como também pelo fato de ter redimido a criação ao morrer por nós na cruz. E então ele está agora, assentado à destra do Pai, até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, ou seja, até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. E para finalizarmos, versículo 14, onde diz assim: não são porventura todos eles, agora aqui falando dos anjos, não são porventura todos eles. E aqui é a maioria deles ou todos eles? O que está escrito aqui? Todos eles. Ou seja, todos os anjos, sem exceção, todos os anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Mas Jesus não foi simplesmente assim, ele não é um mero espírito ministrador enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus, ele é o próprio Deus, que se manifestou em carne, para morrer por nós, nos redimir, nos salvar. Aleluia. Ele é único, Deus, e ele está acima de todos os profetas, de todos os anjos, de toda a criação.